brasileiros mais pobres que dependem dos serviços públicos são os mais prejudicados pela corrupção. Para se ter uma ideia, de cada R$ 3 gastos em obras públicas no Brasil, R$ 1 segue diretamente para a conta da corrupção, segundo dados da Polícia Federal. Em 2009, a máquina pública da União perdeu 12 bilhões de reais para a corrupção. O gasto equivale a cerca de 30% de toda a verba investida na educação e a 25% do que foi utilizado na saúde. Estudos da Fundação Getúlio Vargas indicam que 0,5% da riqueza produzida no Brasil é consumido com irregularidades no setor público. O reflexo dessa situação pode ser observado no cotidiano dos cidadãos. Saúde e educação são áreas estratégicas para o desenvolvimento de um país, mas são, infelizmente, as áreas que mais sofrem com a prática da corrupção. Na educação, um estudo desenvolvido em conjunto por economistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e do Banco Mundial, concluiu que o desvio e a má gestão dos recursos repassados para as escolas públicas brasileiras tem gerado efeitos colaterais danosos para alunos e professores. A pesquisa analisou repasses para a educação em 365 municípios brasileiros, entre 2001 e 2004. Os pesquisadores concluíram que as notas obtidas na Prova Brasil pelos alunos das escolas de municípios onde houve desvio foi cerca de 15 pontos menor que nas demais. A Prova Brasil é uma avaliação do Ministério da Educação que concede notas de 0 a 500 para analisar o nível de conhecimento dos alunos do 5º ano do ensino fundamental. A média no Brasil daquelas crianças e jovens que iniciam a primeira série do ensino fundamental e conseguem concluir as matrículas na 8ª série, a média é inferior a 55%. E no ensino médio, nós temos menos de 52% dos jovens de 15 a 17 anos que iniciam a primeira série do ensino médio, concluindo a 3ª série do ensino médio. Então as consequências são brutais, não só do ponto de vista da escolaridade e da formação profissional, como os elementos essenciais para o direito humano ao trabalho, mas sobretudo a formação para a cidadania. Na saúde, setor mais oneroso da administração pública, os bilhões desviados pela corrupção limitam os investimentos na infraestrutura de hospitais e unidades de pronto atendimento. Dessa apropriação do que é público não escapam nem os medicamentos. Em abril de 2010, por exemplo, a Polícia Federal desarticulou em Pernambuco e na Paraíba um esquema que prejudicava milhares de pacientes dependentes de remédios fornecidos pelo Estado. Servidores de farmácias e hospitais públicos desviavam medicamentos para venda no mercado informal. Como resultado, as farmácias e os hospitais ficavam sem estoque para distribuir aos doentes. E eu ficando sem esse remédio, eu voltaria a ter os sintomas que eu tinha antes. Um desastre, não pode faltar. É lamentável, né? A gente trabalha, se esforça para ter um serviço público, paga os seus impostos, né? E vai, essa quadrilha, uma minoria, e vai fazer essas coisas erradas, né? É lamentável. A corrupção não prejudica apenas o cidadão comum. Outra consequência grave que produz é a descrença na própria política. Eles próprios não estão conseguindo mostrar quem eles são, né? Imagine a gente, o que é que a gente pensa deles. Eu acredito que traz a incredulidade nos políticos, né? A gente fica tentando ver se o nosso também tem alguma coisa parecida e fica dá uma incredulidade também na gente. A ligação direta entre a política e a corrupção no imaginário da sociedade brasileira já desestimula até os parlamentares. Alguns deles decidiram encerrar a carreira por se sentirem incomodados com o comportamento dos colegas e do próprio eleitor. É o caso de Cessa Ribeiro, deputada estadual pelo PPS por 2 mandatos. Por isso que o povo entende, e como vê na televisão, nos rádios e jornais, tanta corrupção, né? Pega dinheiro daqui, pega dinheiro dali, tira do poder público, tira das pessoas, e as pessoas não sabem disso, como é que esse dinheiro sai. E confunde, diz já que eles passam 4 anos pegando tudo quanto é de dinheiro, nesses 3 meses de campanha, eu quero dinheiro também. E para ter meu voto vai ter que pagar. Isso é muito doloroso e são vários motivos que me fizeram não ser mais candidata. E esse é um dos que me magoa, né, quando a gente chega na rua e diz que não está fazendo nada. Então isso é muito triste, né? Então esse modelo
de fazer política e de compreensão do que é política, está muito distante do povo. A corrupção deixa marcas na credibilidade das instituições, há um desencanto com o papel do parlamento, com o papel dos governos. A corrupção incentiva o crime organizado a tirar recursos da sociedade através de vários procedimentos. E a corrupção se mistura com outras formas de criminalidade, até porque o recurso que é desviado pela corrupção ele precisa ser reaplicado. A ação política ela tem eminentemente um caráter pedagógico. Se aqueles que têm liberdade de condenar e combater esse tipo de prática se ausentam do processo, o processo vai ser mais facilmente contaminado pela elite econômica e pela corrupção.